Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro webinar de 2020. Obrigado pela atenção de vocês. Hoje estaremos mais uma vez com a Ana Lúcia, falando de soluções de fosfatos sem alumínio. Foi pensado justamente pela resolução que tivemos no ano passado, onde em algumas categorias de panificação foi excluído a utilização de alumínio. Contamos com a atenção de vocês. Não esqueçam de ativar o sininho e se inscrever no nosso canal do YouTube para receber outras atualizações e os nossos próximos eventos que teremos durante 2020. Obrigado. Olá, eu sou a Ana Lúcia, do Centro Tecnológico Vogler, e o nosso primeiro tema de 2020, que a gente apresenta na forma de webinar, é a nova legislação que limita o uso de alumínio em alguns produtos de panificação, né? Nós nos antecipamos, desenhamos algumas soluções e hoje a gente apresenta ao mercado, na forma de webinar, o resultado desse estudo que nós realizamos. A indústria de alimentos vem sofrendo uma série de pressões regulatórias, né? A gente teve o caso do sódio, temos o acordo com a Anvisa da redução de açúcar e agora o grande desafio é a eliminação de substâncias que contenham alumínio em alguns produtos de panificação. Pensando nisso, hoje a gente vai fazer uma discussão de como é a nova legislação, em que produtos de panificação que sofrem esse impacto, né? Vamos discutir um pouquinho dos parâmetros que são importantes na escolha de um fosfato, né? Para que a gente possa tomar uma decisão, né? Na hora de substituir produtos que tenham alumínio, né? Apresentamos o nosso estudo comparativo de alternativas e sempre referente ao fosfato de alumínio e sódio, que é o nosso Lever, que é um fosfato de panificação que contém alumínio e que tem uma performance indiscutível e que o mercado de panificação reconhece e já sabe trabalhar muito bem com esse fosfato. Esse é o grande desafio. Na legislação, o que muda na legislação? A RDC, ela é a 285 de 2019, ela restringiu o uso do fosfato de alumínio, porque o fosfato de alumínio e sódio contém alumínio na sua composição, em algumas categorias de alimentos, né? Em panificação, quais são essas categorias, né? São os pães com fermento químico, biscoitos e seus similares, né? Cereais, farinhas de trigo, aquelas que são adicionadas de fermentos para o uso doméstico, massas de pastéis e massas para pizzas. Então, essas categorias, né, a gente tem aí um prazo para adequação e substituição de fosfatos que contenham alumínio. Ficam excluídos dessa legislação e continua sendo permitido o uso de fosfatos de alumínio e sódio em bolos, em tortas e misturas para bolo, né? O mercado às vezes fica um pouco confuso na hora de interpretar a legislação, então assim fiquem tranquilos que por enquanto, né, o SALP, que é o fosfato de alumínio e sódio, continua sendo permitido, mas a gente vai apresentar hoje aqui uma alternativa aplicada em farinha de trigo para produção de bolo, que caso essa legislação ela se altere, o mercado aí já fica preparado para ter já essas alternativas, né, para testar. Quando a gente fala em substituir uma alternativa que do ponto de vista regulatório a gente não tem mais a permissão de uso, né, a primeira pergunta não é uma simples substituição, a gente precisa entender quais são os parâmetros importantes na escolha, né, para que a gente possa desenhar e testar alternativas que tenham no mercado. Aqui é bem simples, o mercado de panificação entende que quando a gente coloca o bicarbonato de sódio num produto de panificação,
ele entra como um agente que vai liberar CO2 na tua formulação. Então, esse CO2, na presença de umidade e de calor, né, que acontece lá no forno, né, ele vai começar a liberar esse CO2, né? Mas não é tão simples assim, né? Porque o bicarbonato de sódio, ele já está reagindo já lá na tua batedeira, porque ali você tem o contato com a água, né? E essa reação, se você não tiver um fosfato para controlar essa reação, o que acontece? Esse CO2 ele é liberado de forma não controlada, né? Não controlada, e aí o que pode acontecer? Uma liberação excessiva no momento que você não deseja, antes do forneamento, por exemplo, e promovendo um defeito, como a gente vê aí nessa figurinha, né? Que é uma liberação descontrolada e um colapso aí no centro, aí, por exemplo, aí num bolo, né? Outra coisa, o bicarbonato de sódio sozinho, né, ele confere um sabor levemente salgado, né? Então, isso acaba descaracterizando o perfil sensorial do teu bolo, do teu produto de panificação. E essa questão da aeração, além de ser descontrolada, e a questão do sabor salgado, a gente pode também ter uma coloração amarelada, né, quando a gente tem a reação aí no forno, né, de umidade e aquecimento. Qual é o papel do fosfato dentro da formulação de um fermento químico ou na formulação de um bolo, né? Nada mais é, gente, do que uma reação química de neutralização. Os fosfatos, não sei se vocês sabem, eles têm um caráter ácido, então eles vão neutralizar o bicarbonato de sódio e o papel dele é regular a liberação desse CO2. Então, eles são ferramentas importantes para nós técnicos, porque você vai controlar com a adição do fosfato quando e como essa liberação é feita. E aí, olha esse desenhinho, lembra do outro bolo, que a gente tem um colapso, né? O outro bolo a gente tem um colapso, porque é uma liberação não controlada. Então, aqui a gente tem uma liberação controlada, temos um miolo mais uniforme, né? E a cor do produto ela é mais clara e aquela nota salgada que a gente percebe em formulações só com bicarbonato, aí ela não vai ocorrer, porque existe aí uma reação de neutralização. Na hora de escolher um fosfato, como é que eu escolho, né? Isso é uma reação química, então a gente tem que respeitar o balanço dessa reação, né? Então, a gente faz aí uma colinha para vocês, que é o cálculo da quantidade de fosfato. Então, a quantidade de fosfato, ela está relacionada com o poder de neutralização desse fosfato e é uma continha simples, né? A gente até prepara algumas tabelas, mas vocês podem fazer, que é dividir a quantidade de bicarbonato pelo valor de neutralização. Então, cada fosfato vai ter um poder de neutralização distinto, né? E esse é o ponto mais importante na hora que a gente vai formular um fermento químico, uma farinha adicionada de fermento ou na formulação de um bolo ou de um pão. Aqui nessa tabelinha eu coloquei alguns exemplos de produtos, né? Lá no centro, vocês estão descendo, a gente tem ali o lever, que é o salp, que é o produto que a gente dá o destaque, que é um produto indiscutível, um produto que dá uma reação muito bem controlada. E se a gente for seguindo nas colunas, lá no centro, no valor de neutralização, tem o valor 100, né? Ou seja, o que significa isso? Significa que uma parte de fosfato de alumínio e sódio, eu combino com uma parte de bicarbonato de sódio. Então, essa é o fator que vai neutralizar o bicarbonato e eu controlar essa reação, né? E aí, olha só, vamos supor que vocês falam, não, Ana, eu vou, na minha farinha de trigo, eu não posso mais usar fosfato de alumínio e sódio. E eu vou optar pelo Calrise, que é um pirofosfato ácido decálcico, coprocessado com fosfato monocálcico, que é um produto nosso, da nossa linha aí, do nosso parceiro Inofós.
Então, o cliente ele não pode substituir 1 para 1, ele vai ter que fazer o cálculo, né? Porque o valor de neutralização é um pouco menor, 72, e aí ele vai ter que usar uma quantidade diferente ali, que está ali na terceira coluna. E aí existem diversas alternativas, cada uma delas usadas isoladamente ou combinadas entre si, tem que respeitar esse valor de neutralização. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que nós destacamos para a escolha da substituição do fosfato é lembrar o acordo que teve com relação ao sódio, né? Que é um desafio que a indústria já resolveu e nós entendemos que não dá para voltar para trás, né? Então, o Lever, que é o SALP, olha ali na tabelinha, onde eu apresento várias alternativas de fosfatos e o teor de sódio. O Lever, que é o SALP, ele tem uma quantidade de sódio, gente, na tabelinha, na última coluna, muito baixo, né? Que é 2%. Então, ele, como fonte de fosfato, para contribuir com sódio numa formulação, o impacto é muito baixo, né? E a gente tem outras alternativas que tecnicamente são viáveis, mas que podem contribuir para a indústria voltar para trás e agregar muito sódio na formulação. Então, esse é o ponto que tem que ficar muito atento, né? Na hora de formular e entender qual é o impacto na formulação, com relação ao sódio e como essa formulação, como é que vai ficar essa rotulagem nutricional, né? Por causa desses parâmetros, nós selecionamos 2 alternativas de nosso portfólio, né? Para que o cliente fique tranquilo e não tenha que se preocupar com a questão do sódio, né? Que é o V90, né? Olha aí na coluna, que é o segundo item, que é um fosfato monocálcico, né? Recoberto, um produto produzido de forma diferente, com tecnologia da Inofos, e o Calrise, que é um produto que ele é um pirofosfato ácido de cálcio, não é um pirofosfato de sódio, e fosfato monocálcico, é um produto coprocessado. E essas 2 alternativas a indústria pode usar de forma tranquila, que não vai impactar com relação ao sódio da tua formulação. Vamos repassar as funcionalidades do SALP, que é o nosso produto Lever, né? É um produto sensacional. Como eu falei, ele tem um valor de neutralização 100, então na hora de fazer o balanceamento é muito fácil, é 1 para 1 em qualquer aplicação, né? Ele tem uma velocidade de reação lenta, um produto bastante estável, ele só vai ser ativado com calor lá no forno e essa liberação de CO2 é muito bem controlada, né? Ele produz um bolo com uma textura elástica, resistente, os miolos muito fechados, reduzido teor de sódio, um perfil de sabor limpo e é um produto que tem uma alta estabilidade quando a gente fala lá naquela farinha de trigo, que é comercializada já com a inclusão de bicarbonato e um fosfato para a dona de casa preparar o seu bolo sem a inclusão do fermento. Bom, agora vamos apresentar o nosso estudo comparativo das alternativas. Nós preparamos em farinha de trigo e farinha de trigo, lembrando, a legislação prevê a exclusão de fosfatos com alumínio e preparamos um bolo. Por que um bolo? Se bolo está previsto e o Lever pode ser ainda utilizado em bolo, porque a dona de casa normalmente faz um bolo, né, com farinha de trigo. E esse estudo, ele serve caso a legislação mude, né, e acabe incluindo o bolo, né, nessa exclusão. Mas voltando, ainda é permitido. Bom, o objetivo desse teste, então, foi estudar alternativas sem sódio, né, para substituir o fosfato. Bom, como eu falei, escolhemos 2 alternativas sem sódio, que é o V90, que é um fosfato monocálcico recoberto, e o Calrise, que é o pirofosfato ácido de cálcio e fosfato monocálcico, né? E aí a gente tem os valores de neutralização, né? E
o teor de sódio aí, que é 0 dessas duas alternativas. O que nós fizemos? Fizemos o balanceamento de acordo com o valor de neutralização que eu apresentei, aí fica aqui para vocês consultarem, e preparamos aí uma formulação típica de bolo e preparamos de acordo com a dona de casa. Preparamos na batedeira, né, como se fosse uma mistura para bolo. Os parâmetros avaliados foram densidade da massa crua. Por quê? Nessa densidade da massa crua, a gente quis avaliar, após batimento, se esse CO2 já estava sendo liberado. E a variação da densidade seria um indicativo para a gente entender se essa reação já estava acontecendo no batimento. A gente sabe que o SALP, o lever, ele só libera o CO2 no forno e a gente precisaria avaliar essa alternativa lá na temperatura ambiente, em contato com a umidade da formulação. Os outros parâmetros foram, primeiro, relativos a rendimento, que é o volume específico desse bolo, a altura desse bolo. Avaliamos o pH também, para entender se essa neutralização foi completa. E questões sensoriais, de parâmetros, de simetria, altura. E, por fim, uma avaliação sensorial, né? De sabor, de estrutura e características desses alvéolos. Vamos aos resultados. Densidade de massa crua. A primeira coluna é o nosso padrão, que é o lever, que é o SALP. E o teste 1 é o V90, o 2 é o Cowrise. A gente percebe que não teve uma diferença significativa. A gente fez o teste com várias repetições. Esse é um compilado do teste. E esse resultado foi bastante positivo, porque isso nos dá um indicativo de que não houve uma pré-fermentação durante o batimento. Então, nesse parâmetro de densidade, as alternativas se equivaleram ao lever e aí a gente não teve diferença. Volume específico. Volume específico, a gente teve uma pequena diferença, mas o que é interessante é que o padrão lever, ele teve um volume de bolo muito semelhante ao V90, né, que é um fosfato monocálcico recoberto. E o Cowrise, a gente percebeu nessas repetições que houve ligeiramente um volume um pouquinho maior, né? Mas o que a gente entende desses resultados é que volume de bolo, quando a gente fala em rendimento, né, de produto, de visual, que a dona de casa, né, avalia como positivo, é que a gente consegue apresentar soluções que entregam um rendimento muito próximo, se não iguais ao padrão do lever, que é o SALP, fosfato de alumínio e sódio. Altura média. Esse parâmetro da altura média também tem a ver com essa questão do rendimento. E aí a gente percebe aí que as alternativas praticamente não teve uma diferença importante, o lever ligeiramente, mas ligeiramente superior. A gente entende que a diferença praticamente não existe, aí seguido do Cowrise e do V90, que tem aí, né, 6,62 e 6,57, para um bolo, a gente entende que não teve diferença, né, nessa questão da altura. Uniformidade, né? Quando a gente fala de uniformidade, né, quanto mais próximo de zero, a gente, né, entende que a gente está com um bolo mais uniforme, né? Então, assim, nesse parâmetro, foi uma resposta bem surpreendente, né? Que a gente tem uma uniformidade superior do Cowrise e do V90, né? Talvez porque o lever tem uma característica um pouco mais ovalada de bolo, né? Mas, de qualquer forma, a 0,5 do lever é um número de uniformidade muito bom, né? Então, as três alternativas apresentaram bolos bastante uniformes. Simetria. A gente fala de simetria também, né? A gente tem aí a questão aí dos pontos laterais em relação ao centro do bolo. E o V90, ele se aproxima bastante do lever.
né? Não vou mostrar no final as fotos, mas o Lever ele conduz a um bolo levemente mais ovalado e a gente percebeu que o V90 entrega um bolo com uma característica bastante semelhante. E aí a gente entende que essa questão de simetria desses dois testes se igualam por essa questão aí de configuração desse bolo. pH do bolo. O pH do bolo, né, a gente expressa aí a acidez e do pH do bolo a gente percebe que a reação foi aí completa, neutralização, né? Então, todas as alternativas, as duas alternativas se equivaleram ao Lever. Então, o cálculo de neutralização, né? A gente fez aí a quantidade que a gente indica, a gente conseguiu aí ter a mesma característica de neutralização do Lever. Tá? Então, a liberação do CO2 foi bem controlada, que esse também era o nosso objetivo. Avaliação sensorial, né? Todos os bolos apresentaram uma textura macia. O que a gente percebe, né, mas nós técnicos, é que o Lever ele tem às vezes aquela notinha um pouquinho metálica, né, que é da presença do alumínio, e que nos outros produtos a gente não percebe, né? Todos os testes apresentaram um miolo com alvéolo bem fechado, bem consistente, uma boa liberação do CO2, né? Vocês viram lá o resultado do pH, que nos indicou que a neutralização aconteceu de forma completa, né? Isso garante aí uma liberação de CO2 controlada. E dos testes que nós realizamos e dos resultados que eu já apresentei, né? De altura e de volume, o Lever e o V90, uma superfície tendendo a ser um pouquinho mais ovalada, e o K-Rise, essa questão de superfície ovalada um pouco menor, um bolo um pouquinho mais plano, né? Mas lembrando que o volume específico, ele até ficou ligeiramente superior às outras alternativas, né? Então, a gente não tem aí uma perda de rendimento, não entrega aí para o cliente um bolo menor. É talvez uma geometria um pouquinho mais plana. Vou mostrar as fotos, né? A gente tem aí a primeira foto, que é o resultado do Lever, a segunda do MCP e a terceira do K-Rise. E aí, pelas figuras, vocês percebem, né, que a gente produziu bolos muito próximos, muito semelhantes, com miolos fechados, né, com uma estrutura muito boa, né, muito boa. Ou seja, conseguimos oferecer alternativas a serem, né, validadas na formulação de vocês, que a gente consegue aí alternativas muito semelhantes ao SALP, né, o nosso Lever. Como conclusão do estudo, o que a gente consegue contar para vocês, né? O Lever, ele o SALP, é um produto de alta performance. É um produto que continua sendo permitido, né, para ser aplicado em bolos, né? Mas, na contrapartida, né, para farinhas de trigos e para pães com fermento químico e biscoitos, essa alternativa não está mais prevista. E a Vogler, se antecipando, né, o Centro Tecnológico oferece ao mercado duas alternativas, que é o V90, o fosfato monocálcico recoberto, né, que é o MCP, e o K-Rise, que é o pirofosfato ácido de cálcio, né, e fosfato monocálcico coprocessado, né, que são alternativas viáveis para aquelas aplicações onde não está mais previsto, onde está proibido o uso de fosfatos com alumínio, né? São alternativas tecnicamente viáveis, né, e que a gente apresenta para o mercado. Eu agradeço a atenção e o Centro Tecnológico Vogler disponibiliza os seus técnicos para que a gente possa apresentar essas alternativas e validar na formulação do mercado ou oferecer alguma outra solução combinada. Convido
que vocês se inscrevam no nosso canal. Obrigada.